enquanto eu estava me preparando para estar aqui com os irmãos, me veio ao coração e à mente uma frase que na minha pesquisa surgiu, que faz parte também do livro. Eu gosto de iniciar cada capítulo ou cada parte com uma citação. E uma citação me chamou muito a atenção, que justamente ela está na página, deixa eu ver aqui, na página 25, e eu acho extraordinário um resumo do que é evangelizar. Evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrou o pão. Não temos o autor dessa frase, mas exatamente isso que nós fazemos, que é falar do Evangelho, é anunciar a palavra de Deus, é um mendigo necessitado, carente, que não tem condições por si próprio de alcançar a misericórdia de Deus e a salvação, mas encontrou o pão, ele é saciado com o pão, ele está alimentado. Eu e você hoje podemos dizer que espiritualmente nós estávamos maltrapilhos, mas o Senhor nos alimentou, o Senhor nos sarou, o Senhor nos cuidou, e agora é o nosso dever levar esse pão para outras pessoas, ou mostrar para os outros mendigos onde eles podem encontrar o pão através da palavra de Deus. Queridos, isso me fez pensar justamente nesse texto, o texto de 2 Reis, capítulo 7, onde a palavra de Deus conta uma história de 4 leprosos. Esses 4 leprosos, eles estavam vivendo ali fora dos muros da cidade de Samaria. E o contexto da época era que o rei da Síria, Ben-Hadad, ele marchou contra Jerusalém e sitiou a cidade de Jerusalém. E o povo de Jerusalém ficou trancado para dentro dos muros da cidade. Os leprosos, obviamente, não podiam conviver com as pessoas lá dentro e estavam do lado de fora. E um pouquinho mais distante estava o acampamento, o arraial dos sírios. Então, esse contexto de guerra, de cerco, de sítio, fez com que instalasse-se uma crise em Samaria. Lá em Samaria estava o rei, então, do reino do norte, o reino de Israel. E o rei estava andando por entre o povo faminto, o povo que estava vivendo uma crise sem precedentes. E então uma mulher o abordou e disse: rei, olha, eu preciso que o senhor julgue uma questão. O que está acontecendo? Eu combinei com essa minha companheira, para nós matarmos a fome, que eu mataria o meu filho e nós assaríamos o meu filho para a gente não morrer de fome ontem, e hoje ela daria o dela, e agora ela escondeu e não quer dar o filho dela para nós alimentar. Veja, a situação que estava era tão extrema que eles recorreram ao antropofagismo para poder sobreviver. E o rei, então, diz o texto sagrado, com uma expressão de luto, uma expressão também de indignação, ele rasgou as suas vestes. E ele estava por baixo das suas vestes reais, com vestes de pano de saco, simbolizando penitência, simbolizando humilhação diante de Deus. Mas naquele momento ele se enfureceu e disse: eu vou mandar matar Eliseu. Eliseu não vai ficar com a cabeça sobre os ombros até o final do dia, porque isso está acontecendo por culpa dele, porque ele profetizou isso, e eu vou destruir Eliseu. O que eu vou aproveitar de ter o Senhor Jeová como Deus? Porque esse mal está vindo por causa do Senhor. Na verdade, o rei estava querendo terceirizar a culpa. A culpa da situação e da crise era justamente pelo estado espiritual que estava instalado no meio do povo de Deus. O povo de Deus estava
corrompido, estava vivendo na idolatria, estava vivendo no pecado, e o próprio rei, ele era o fomentador deste pecado de idolatria. Então Deus cumpriu a sua palavra, quando falou lá em Deuteronômio, que se o povo se voltasse para a idolatria, Deus faria com que o mal viria sobre o povo, a crise, a espada, os problemas. E muitas vezes, queridos irmãos, nós passamos por dificuldades, por situações difíceis, e queremos achar um culpado, assim como o rei de Israel, terceirizar a culpa é desse, é daquele outro, é do meu pai, é da minha mãe, é da economia, é do sistema, é da política, mas na verdade nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e olhar para nós, onde está a minha parcela de contribuição para que isso acontecesse, o que eu preciso fazer para mudar, para que a situação mude. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, por mais que a situação ao seu redor esteja caótica, mas se você mudar, tudo vai mudar com você. Se você tomar uma posição diante de Deus, a situação vai melhorar, e pode que ao teu redor ou de redor tenha pessoas sofrendo, mas você vai se levantar como vitorioso, porque você entendeu o propósito de Deus no meio dessa dificuldade. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que essas pessoas então, que estavam vivendo aquela crise, estavam também vivendo uma hiperinflação, estavam pagando muito caro pelas questões básicas de sobrevivência. Era uma crise sem precedente, uma inflação sem precedentes, e então o rei disse: vamos matar Eliseu. Mandou a sua comitiva até onde estava Eliseu. Eliseu estava com os anciãos da cidade, ele previu que isso ia acontecer, e chegando lá, então logo em seguida o rei disse: olha, Eliseu, nós vamos acabar com você. E então Eliseu, ele profetizou para toda aquela comitiva que estava com o rei, e disse: olha, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Ou seja, as coisas iam baixar de preço, a situação ia mudar, haveria abundância. Mas do lado do rei havia um incrédulo, e nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com pessoas ao nosso redor que têm mensagens negativas, mensagens de incredulidade. Muitas vezes você conta uma bênção e a pessoa já acha um defeito, já acha um problema, e já diz: e se der errado? E se isso acontecer? Você às vezes está animado com alguma situação, você veio para a casa de Deus, para o culto de celebração, ouviu a mensagem de Deus, você orou, você sentiu convicção de Deus, mas de repente chega em algum lugar, lá no seu ecossistema, e alguém lhe dá uma palavra de desânimo, lhe dá uma palavra que faz você duvidar. E meus irmãos, para os incrédulos, Deus não tem bênção. Deus tem bênção para aquele que crê. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. E a fé, ela faz com que nós nos aproximemos de Deus. A fé, ela nos dá a condição de acessar o trono da graça de Deus. E diz que nós, meus amados irmãos, quando chegamos ao Senhor, quando nós temos essa convicção e essa comunhão com Deus, Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa quem o busca. Então, se você busca o Senhor, pode ter certeza, no momento certo, na hora certa, ou na hora que você precisar, Deus tem a recompensa, Deus tem o milagre, as portas vão se abrir e o milagre vai acontecer. Agora é interessante que o incrédulo falou: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? Olha a pergunta. Quantas perguntas fazem com que você perca o rumo, que você perca a fé?
pastor já profetizou aqui uma semana de bênção para a tua vida, e quem sabe nesta semana você vai receber mensagens negativas, mas você tem que ter a autoridade de Deus para contrariar aquilo que vem de Satanás. Quando ele fez essa pergunta, querendo zombar de Eliseu no meio daquela comitiva que chegou até ele, esse capitão, que era o homem de confiança do rei de Israel, a Bíblia diz que Eliseu falou: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. O incrédulo até vê o milagre acontecer, mas ele não participa do milagre, porque o milagre é para aquele que crê, é para aquele que confia, é para aquele que deposita a sua confiança no Senhor. Aleluia. E diz a palavra de Deus então que esses 4 leprosos estavam na porta da cidade, não podiam entrar porque eram rejeitados. A lepra era considerada uma maldição, uma doença contagiosa, enfim, tudo isso, eles poderiam ser apedrejados. E eles ficaram arrazoando entre si, perguntando o que eles poderiam fazer. Eu acho interessante, irmãos, que no momento da crise, tem pessoas que se desesperam, tem pessoas que até pensam em tirar a sua própria vida, porque não vê solução, não vê saída. Tem pessoas que desanimam, que ficam no estado da letargia, como aquela síndrome do sapo fervido, que ele fica na zona de conforto e a temperatura vai aumentando, e quando vê ele está morto, porque não tomou uma atitude. Mas esses homens fizeram uma conversa, eu vou chamar aqui que eles fizeram um brainstorm, estavam lá os 4 e disseram: vamos achar uma solução. Eles fizeram perguntas, e muitas vezes, irmãos, a resposta para a situação da tua vida não vem de respostas prontas, mas vem de perguntas. E a pergunta de $1 milhão foi: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Faça essa pergunta para você mesmo hoje. Fale assim: por que eu vou ficar sentado aqui até morrer? Um irmão falou, vou repetir de novo: por que eu vou ficar sentado aqui até morrer? Eu não sei no que você está sentado fisicamente aqui na igreja, mas quem sabe tem uma situação na tua vida que você está empurrando com a barriga, que você não está resolvendo, que você não tomou a posição. Muitas vezes Deus quer lhe usar, Deus já falou com você em mensagem profética, Deus já confirmou, Deus tem colocado no teu coração, mas falta uma atitude. Para que vamos ficar sentados aqui até morrer? E aí começou, as ideias começaram a fluir. Olha, se nós entrarmos na cidade, lá tem fome, nós vamos morrer do mesmo jeito. Se nós ficarmos aqui, não tem solução também. Então, vamos optar pela opção C, a mais difícil. Vamos até o acampamento dos inimigos. E lá no acampamento dos inimigos, pode ser que eles nos matem, só vai apressar a nossa morte certa. Mas pode ser que eles fiquem com dó, compadecidos e nos dê comida, então nós sobreviveremos mais um tempo. E os 4 concordaram, essa é a melhor opção. Às vezes, irmãos, o que falta é você conversar com pessoas, é você se aconselhar, é você trocar ideias, é você fazer perguntas sábias para receber orientação. E uma coisa interessante que eu vejo em Deus, é que Deus ama perguntas. E de vez em quando eu me pego falando com Deus, não afirmando ou pedindo, mas fazendo perguntas. Se você observar o ministério de Jesus, ele recebeu centenas de perguntas. E ele respondeu praticamente todas as perguntas com outras perguntas. Ele só respondeu diretamente 2 perguntas, o restante ele respondeu com perguntas. Para Jó, Deus fez 88 perguntas. Que pergunta Deus precisa fazer para você nesta manhã, para mudar a tua situação?
Que pergunta você precisa fazer para si mesmo hoje, para você sair daqui renovado e com os teus propósitos definidos para a glória do nome de Jesus? Deus tem uma pergunta para você. A pergunta para eles foi: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Vamos até lá. E estava anoitecendo. Eles entraram no meio do acampamento dos sírios, enquanto estava anoitecendo. Mas enquanto eles estavam caminhando, Deus fez uma confusão na mente dos sírios. Porque Deus, irmãos, Ele trabalha no meio do seu povo. Deus faz milagres. E o milagre que Deus faz sempre tem a participação humana. Jesus multiplicou os pães e os peixes, mas teve a atitude de André de apresentar que havia um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O milagre de Deus naquele momento foi a atitude desses 4 leprosos chegarem lá. Quando eles estavam se aproximando, eles ouviram não 4 leprosos caminhando lentamente, mas eles ouviram um grande exército com carros e cavalos que estava se aproximando. Deus fez essa confusão na mente dos sírios e eles saíram correndo. Eles pensaram: olha, o rei de Israel, ele alugou contra nós outros exércitos, ele chamou os egípcios, ele chamou outros exércitos para nos enfrentarem, e agora nós estamos despreparados. E eles saíram correndo e deixaram tudo para trás. Deixaram vestes, deixaram ouro, deixaram prata, deixaram alimento, as panelas ainda estavam quentes, a comida ainda estava servida. Eles saíram para salvar a sua própria vida. E quando então os leprosos se depararam com aquela situação, eles até duvidaram um pouco do milagre, porque assim, irmão, quando a bênção é muito grande, a gente até duvida, a gente vai devagarzinho. Será mesmo que é para mim? Será mesmo que isso Deus está fazendo na minha vida? Meu Deus, mas é algo tão grande, é tão maravilhoso. Mas o teu Deus é grande e poderoso, irmão. Ele faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele é maravilhoso. E eles foram cautelosos, entraram numa tenda, comeram, encontraram prata, encontraram ouro, colocaram nos bolsos o que podia. Aí viram que não tinha condições, trocaram as vestes esfarrapadas por vestes novas, mas era muita coisa. Eles foram lá, enterraram um pouco, esconderam, entraram na segunda tenda, e aí veio então uma nova conversa, uma nova troca de ideias. Disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto no palácio real. Eles entenderam que eles foram alvo da bênção, mas a bênção não poderia ficar só para eles. Uma bênção que não é compartilhada, meus irmãos, ela pode ser uma maldição, ela pode fazer com que nós venhamos a cair na culpa do egoísmo, na culpa de nós queremos apenas para nós e não nos importarmos com os outros. Mas quando Deus nos abençoa, irmãos, Ele nos abençoa para abençoar outros. Através de você a bênção vai se multiplicar. Por isso a Bíblia diz que Ele nos dará a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque de você precisa transbordar para outras pessoas. Outros precisam ser abençoados através de você. E eles então tiveram temor: não, nós estamos fazendo algo certo, vamos para a cidade. Hoje é dia de boas novas. Essa palavra boas novas, quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego na Septuaginta, ela se tornou a palavra evangelho. Evangelho, evangelho é boa notícia, evangelho é boa nova.
eu fiz questão aqui neste livro, antes de conceituar o evangelismo e falar do evangelismo, a evangelização, as ideias práticas, como aplicar, o que falar, o que não falar, enfim, eu coloquei aqui o conceito do evangelho. E uma coisa interessante sobre o evangelho é que lá nos tempos antigos, especialmente no mundo greco-romano, quando acontecia um fato que mudaria a história dos habitantes do império, esse fato ele era noticiado como evangelho. Só era chamado de evangelho ou boa notícia aquilo que poderia ser algo tremendo, estrondoso, e que mudaria a história daqueles que ouviam. Por exemplo, o nascimento de um novo herdeiro real, ou talvez uma mudança grande no império. Então os arautos iam de povoado em povoado e liam aqueles escritos que diziam evangelho tal, e então começavam a dizer que aquela notícia era uma notícia que mudava a história. Quando o povo era liberto pelo império, às vezes estava sendo escravizado por uma outra nação, e o império ia lá, libertava aquele povo, vencia, eles chegavam até eles e liam evangelho tal, a boa notícia é que vocês eram escravos, que vocês eram servos, que vocês estavam oprimidos, mas agora nós libertamos vocês, vocês são homens livres, vocês podem se alegrar. Por isso, quando Marcos escreve para os romanos o evangelho de Marcos, ele começa evangelho de Jesus Cristo, aleluia, e tudo que ele escreve ali é dizendo: antes vocês eram escravos do pecado, antes vocês eram escravos de Satanás, antes vocês não conheciam Deus, mas agora Ele morreu na cruz do Calvário para salvar a sua alma, para perdoar os seus pecados, para trazer todas as bênçãos sobre vocês. Ele levou sobre si as suas feridas, Ele pagou o preço. A boa notícia é: vocês são livres para adorar a Deus, aleluia. A história aqui termina da forma que foi profetizado. Os leprosos foram até a cidade, e mais uma vez, quando a bênção é grande, o povo duvida. O rei duvidou, o rei era incrédulo, contumaz. Mas um dos servos do rei disse: rei, só para ter certeza, vamos mandar 5 cavaleiros. Se morrer os últimos 5 cavalos e 5 cavaleiros, não tem problema, mas nós vamos nos certificar. E ele então enviou aqueles homens, e quando eles foram perseguindo os sírios, eles já estavam longe, já não tinha mais condição de voltar. E eles então trouxeram o evangelho, a boa notícia: tem comida para todos, tem pão para todos, tem riqueza para todos, tem bênção para todos. O povo pode sair e se alimentar, porque Deus fez um milagre. Deus abriu as janelas do céu e derramou bênção sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus diz que o incrédulo capitão, que era o braço direito do rei, estava na porta da cidade. O rei disse: olha, contém a multidão. Mas quem vai conter uma multidão com fome? Ele ficou ali para tentar conter o povo, mas a massa passou por cima dele e ele morreu. Ele viu de longe a bênção, mas não participou dela, segundo a palavra do profeta Eliseu. Aleluia. Mas aqueles que creram na palavra, aqueles que creram no evangelho, na boa notícia dos 4 leprosos, dos 4 mendigos que disseram para os outros: olha, tem pão lá do lado de fora, vamos comer pão. Aleluia. Esses se saciaram, esses saíram regozijando, esses tiveram a mudança da sua vida. A crise acabou e tudo voltou ao normal. Se coloque em pé nessa manhã. Glória a Deus. Deus é especialista
em confundir a mente humana. Deus é especialista em fazer milagres extraordinários nas nossas vidas. E esses milagres, eles sempre têm um ponto de partida, é a partir da atitude. Quando você crê e você se levanta e diz: eu vou agir, então Deus tem prazer em estender as mãos e abençoar a sua vida. Aleluia. Não diz que a porta do céu seria aberta, mas o incrédulo disse: nem que se abram janelas do céu. Mas Deus fala lá em Malaquias: se nós formos fiéis, Deus vai abrir janelas. Janelas no plural, porque porta geralmente só tem uma ou duas numa casa, mas janelas tem várias. E Deus tem várias janelas abertas sobre a sua vida. Aleluia. Então, primeiro fato é que Deus tem o controle da tua vida e da tua história. Você precisa crer e você precisa agir. Aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você precisa hoje sair daqui com a pergunta de Deus para a tua vida: o que você vai fazer para mudar essa situação? Você vai ficar aí sentado até morrer, ou você vai se levantar e confiar no Todo-Poderoso, naquele que tem o controle da tua vida nas suas mãos? E segundo, você não pode sair daqui e ficar calado. Hoje é dia de boas novas, hoje é dia de boas notícias. E se você não compartilhar com alguém, você pode ser tido como culpado diante do Senhor. Mas Deus fala para você nesta manhã: você está alimentado. Aqui você recebeu pão, aqui você recebeu água, você recebeu alimento do céu. Você precisa compartilhar com alguém e dizer: ei, meu amigo, vamos lá na igreja, vamos na Assembleia de Deus, vamos lá buscar o pão, porque aqui tem pão, tem palavra de Deus para transformar a vida das pessoas queridas. Segundo fato, você precisa sair daqui com alguém em mente, para chamar essa pessoa a responsabilidade da decisão para Cristo. Você vai evangelizar alguém. Nós estamos, irmãos, no mês global da evangelização. No mundo inteiro, em todas as denominações, o mês de maio é o mês do evangelismo. E nós temos visto Deus agindo de uma maneira poderosa no mundo inteiro, neste mês. É o mês em que cada cristão, ele escolhe pelo menos uma pessoa e diz: eu vou evangelizar essa pessoa, eu vou falar de Jesus para essa pessoa. E Deus quer te usar, irmão. Pastor, mas eu não sei como, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Você precisa confiar no Deus Todo-Poderoso.